Bem, e aí chegamos então à discussão do populismo propriamente dito. Como a gente já falou aí na primeira parte, há uma existência de uma variedade de manifestações ao longo da história, sobretudo na América do Norte, na América Latina e agora a gente vê na Europa. As primeiras experiências datam do século XIX, né? O Partido Populista do People's Party nos Estados Unidos, que era um partido agrário, no ambiente das transformações do boom do desenvolvimento industrial no norte dos Estados Unidos, né? No qual vai ser criado um partido que vai ver o camponês, o yeoman, o indivíduo livre que trabalha a terra no meio oeste americano como representante efetivo do que é a virtude da nação estadunidense. O movimento da Narodnik, né? Sei lá se é essa a melhor forma de falar essa palavra, né? Mas que era um movimento da intelectualidade russa que em algum momento vai enxergar que o camponês é a fonte da virtuosidade da nação russa, então eles vão ao campo tentar mobilizar os camponeses, mas obviamente na Rússia czarista, no século XIX, isso não vai ter muitos frutos, não vai ter uma grande movimentação política, mas é a primeira grande reflexão que coloca aí no povo, em uma figura do povo, do indivíduo comum, a virtuosidade dos valores e da política. E na América Latina também, como consequência do processo de industrialização por substituição de importação, vai ser uma mobilização das massas, das classes trabalhadoras, por figuras que se mostram como representantes deste povo virtuoso, que é Perón, o Juan Carlos Perón na Argentina, o Cárdenas no México, o Vargas no Brasil e para toda a República Populista. A gente vai ter diversas lideranças que buscam fazer essa conexão direta do líder político com o povo contra as elites estabelecidas. Mas como a gente vai ver ao longo dessa disciplina e sobretudo no final do curso, depois a gente passar todo esse tour de force sobre o que está acontecendo no mundo recente, esse é o conceito polissêmico, aberto às diferentes interpretações. Ernesto Laclau, por exemplo, vai observar o populismo como a possibilidade de mobilização radical da democracia, como uma força emancipatória, fruto da mobilização política da coletividade, muitas vezes realizadas de maneira espontânea. O Steven Levitsky, por sua vez, vai ver o populismo como uma ameaça ao projeto democrático e à estabilidade das democracias representativas que colocam em xeque a ordem política das democracias liberais, né? Na nossa disciplina, a gente vai utilizar a abordagem que é mais paradigmática no campo, que eu acho que é a definição que efetivamente conseguiu, dentro do debate sobre populismo, ganhar um grau de consenso bastante grande, né? Organizando um pouco a confusão que havia anterior, que data desde dos estudos sobre o populismo na América Latina na década de 30 e também os movimentos populistas que surgem na Europa nos anos 80, vinculados sobretudo com a direita, não mais com a esquerda, com a mobilização xenofóbica, chauvinista das classes trabalhadoras que perdiam com a migração e a integração europeia, que vai ganhar força, vai ganhar fôlego político, sobretudo a partir dos anos 2000, e o Carmud vai propor essa definição. A thin-centered ideology, uma ideologia fina, uma ideologia sem grande conteúdo, that considers society to be ultimately separate in two homogeneous and antagonist camps. Que considera que a sociedade está separada em dois campos homogêneos e antagônicos. Então, dois campos que se opõem e que são homogêneos em cada um dos seus lados. The poor people, o povo puro, versus the corrupt elite, a elite corrupta. E que argumenta que a política deveria ser uma expressão da vontade geral, de volonté générale, a general will, né, a vontade geral russaniana dos povos. Então a gente vai abrir esse conceito aí para a gente entender especificamente o que o Carmud, que é um cientista político holandês, que está erradicado agora nos Estados Unidos, né, é um movimento bastante comum, né,
de pesquisadores de qualquer lugar do mundo que tem uma contribuição muito relevante para a literatura contemporânea acabem parando e trabalhando uma parte da vida importante nos Estados Unidos. Ele é da Universidade da Geórgia. Ele vai propor, então, que populismo é uma ideologia. Ideologia no sentido de uma concepção, uma visão abrangente do mundo, uma forma específica de se imaginar, observar e perceber como se realizam as relações políticas no mundo contemporâneo. Então é uma ideologia fina, uma ideologia com pouco conteúdo. É uma visão proposta pelo populismo, é uma visão simplista, pouco complexa da realidade. Tanto que há a necessidade constante do populismo se amalgamar com uma outra ideologia hospedeira, uma fake ideology, uma ideologia mais complexa, uma ideologia mais pesada. Isso explicaria o fato de por que você vai encontrar populismos de direita, populismo conservador, xenofóbico, nacionalista, populismo neoliberal, populismo socialista. Né? Você vai encontrar populismos nas diversas posições do espectro político-ideológico, porque o quadro da relação elite versus povo pode ser encaixado em qualquer ideologia mais complexa da realidade. Né? Então, na verdade, o populismo ele funciona como uma deturpação, uma simplificação antagonística de uma ideologia mais complexa. O que explicaria, então, a existência de populismos de esquerda e de direita, os socialistas, o Hugo Chávez, o Collor, o Fujimori, os conservadores como a Le Pen, a gente pode pensar o Trump, o Faraday na Inglaterra, né? Diversos outros líderes políticos que aproveitam, fazem uso dessa dualidade entre povo e elites. Um terceiro elemento é a ideia de que são grupos separados, homogêneos e antagonistas. A política populista ela não é individualizada. A política não é composta de indivíduos que se encontram no espaço público para dialogar e construir uma nova realidade. Ela é feita entre grupos homogeneizados, em dois grupos, reduzindo o espaço para compromissos, porque essa divisão não é baseada em interesses. Essa divisão não é baseada, como a gente poderia pensar, a proposição da marxista da divisão de capital-trabalho. Qual que é a divisão de capital-trabalho? Não é uma divisão moral. O trabalhador, se colocado na posição do capitalista, ele vai se comportar como capitalista. Porque as estruturas do sistema o impõem, o impelem a se comportar dessa forma. E o capitalista, despossuído das suas propriedades e colocado no cenário econômico como proletário, irá se comportar como proletário. Né? Então, na verdade, não existe uma divisão moral entre o burguês e o proletário. Existe uma divisão fruto das relações materiais. Para a ideologia populista, não. Essa divisão é moral. Então, existem pessoas que ocupam posições dentro da elite, mas que eles pertencem ao povo. Porque eles protegem, eles entendem, eles percebem, eles concordam com os valores do povo. Com os valores do povo comum. Com o folclore do povo comum. E há membros do povo comum que fazem compromisso com membros dessa elite e se corrompem. E são corrompidos. E fazem, na verdade, então, parte da elite corrupta. Apesar de terem posições dentro do povo puro. Há, então, uma separação moral entre os dois grupos que elimina a possibilidade de compromisso. Porque a divisão é feita com base em valores. O membro do povo puro que se compromete, que faz um compromisso, faz concessões para a elite corrupta, ele ou se corrompe ou é corrompido. Ele é um traidor da pátria, ele é um traidor do povo, que é um termo muito utilizado por lideranças populistas que ocupam posições de poder. Quando o populista ele ocupa a posição de poder e dentro do seu grupo alguém entra em dissonância
com a liderança populista e vai criticá-los e se transformar na oposição, esse indivíduo se transforma em um traidor. Ele foi corrompido pelas elites, seja as elites econômicas imperiais capitalistas, se a gente pensar o modelo venezuelano do Hugo Chávez e do Maduro, no qual todo dissenso ele é um traidor corrompido pelo Império Americano, como acontece também na Hungria do Viktor Orbán, que todo dissenso ele é um corrompido, um traidor vinculado às instituições de Bruxelas, vinculados a Bruxelas, vinculados à União Europeia, contra o povo húngaro, né? Então, há a desconstrução de um espaço de compromisso, há a tendência à radicalização política. E depois os três componentes fundamentais dessa ideologia, que é a ideia do povo puro, a ideia da elite corrompida, da elite corrupta, que são conceitos divisivos, não há espaço para compromisso. O representante do povo puro que faz um compromisso com a elite corrupta se corrompe ou é corrompido, que são as duas grandes consequências do populismo em termos práticos, que é o aumento da mobilização e um aumento da polarização, e finalmente o conceito de vontade geral russoniana. Então agora vamos entrar em cada um desses três elementos centrais da definição do Casmud sobre populismo, que ele vai propor que é uma abordagem ideacional, abordagem do populismo não como estratégia, não como ação política, mas como uma ideologia política. O povo puro é um conceito vago, fortemente manipulado pela liderança populista, porque a liderança populista vai ser a grande intérprete do que seja a vontade geral do povo puro. O povo pode ser visto como o soberano, o poder político. Give government back to the people, devolver o poder para o povo como a última fonte de legitimidade democrática. E o governo em relação ao qual a liderança populista se opõe, é um governo capturado por elites corruptas. O povo, como as pessoas comuns, a busca pelo status socioeconômico, né, a dignificação dos elementos de tradições e valores culturais das pessoas comuns, uma forte tensão, então, com a agenda identitária e do multiculturalismo, né, que você vai pensar o povo tradicional, e aí é o camponês do século XIX, é o redneck dos Estados Unidos do século XXI, é o francês, a classe trabalhadora francesa do século XXI, né? A classe trabalhadora holandesa, a classe trabalhadora alemã, que se opõe aí contra essas agendas que dividem a população, que na verdade são ações das elites corruptas, ou contra um inimigo que aparenta. E aí o inimigo, e muitas dessas correntes conservadoras de direita vão observar o inimigo do imigrante. Seja o migrante nos Estados Unidos, o latino-mexicano, na Europa, o islâmico. Ou mesmo pensando a tensão populista com divisões raciais internas da sociedade. O negro nos Estados Unidos, o indígena na Bolívia, a gente pensa no Evo Morales, que faz um populismo, é classificado aí pelo Carlos Mudd como um populismo de esquerda. Na verdade, os descendentes dos europeus de Santa Cruz contra o povo puro, um povo indígena boliviano, né? Então você vai ter essas tensões de valorização das tradições e valores culturais do povo comum. E também o povo como nação, um forte nacionalismo, né? Um elemento xenofóbico, uma rejeição do outro, uma rejeição do diferente, do que é esse povo comum, do que é essa maioria comum. Sempre pensando, retornando à ideia de que o projeto populista é a abolição do princípio da tirania, da proteção dos elementos, das instituições que protegem os regimes democráticos contra a tirania da maioria. A elite corrupta é a contraposição do povo puro. A elite corrupta é o establishment, poder econômico, político, cultural ou social. Inclusive,
Quando no poder, o populista vai entender a sua debilidade no poder decorrente da ação de outras, por outros meios dessa mesma elite. Sempre pensando uma questão importante, que eu quase falei das elites aqui, mas aqui é a elite, não são as elites. A distinção entre povo e elite é moral, e a elite é vista no singular. A elite é um grupo homogêneo, não são as elites. Como, por exemplo, as visões pluralistas mais reformadas, que observam as desigualdades entre os indivíduos, vão entender que existem diversas elites que compõem a sociedade democrática. Né? Você tem elites culturais, elites econômicas, elites industriais, elites políticas, elites acadêmicas, né? Elites culturais, diversas elites que se sobrepõem. Enquanto que para a concepção populista, apenas uma elite. E essa elite, quando o populista está no poder, ela continua mantendo o poder, mas um poder invisível. Um poder que não se baseia nas instituições. O poder real está em outro lugar. Para a elite capitalista, contra o chavismo, ou a elite europeia contra o Fidesz do Viktor Orbán. Então, se o governo não consegue entregar o que ele promete, ele não consegue entregar o que ele promete porque ele está sofrendo ações dessa elite, que são obscuras, que não são claras, que está sofrendo, existem traições contra o governo, e que isso precisa ser debelado. Né? Mesmo no poder, o populista se coloca como ameaçado por elites cujo poder é invisível. Tanto que o populismo vai ser extremamente correlacionado com teorias conspiratórias, que são as conspirações das elites, da elite capitalista, da elite globalista, da elite europeia, da elite de Bruxelas, né? Do multiculturalismo, da Fundação Ford, né? Diversas teorias da conspiração do Império Americano, né? Que vão sustentar e justificar os fracassos dos populistas no poder, né? Então existe ali uma afinidade profunda entre populismo e teorias conspiratórias. Porque as teorias conspiratórias explicam o poder invisível dessas elites. O poder invisível da elite, mesmo quando o populista está no poder. E, finalmente, a existência de uma vontade geral. O que é a vontade geral? É o conceito russoniano de quem é o efetivo soberano do Estado, né? E o Estado deve representar a vontade geral, que é uma vontade comum do povo puro. A vontade geral nem é a vontade da maioria, nem é a vontade de todos, que seria a soma das vontades individuais, mas sim é a vontade, é o interesse comum do povo, é o interesse comum da sociedade. O povo é o legítimo soberano do poder político instituído, segundo a concepção russoniana da política, né? Então, existe algo que é o interesse de todos, representa os valores de todos, mesmo que muitas vezes nem todos percebam isso. E quem é o indivíduo, o grupo político capaz de enxergar essa vontade geral? É a liderança carismática. Os indivíduos podem errar, o povo jamais. O povo sabe, o povo é puro. O povo sabe o que é o seu interesse. Então há uma crítica profunda ao governo representativo liberal, porque existem instituições que tiram o poder do povo. Há uma tendência dos governos populistas no uso de mecanismos de democracia direta, se aproximando então ao ideal de uma democracia direta ilimitada, que é aqui uma democracia direta ilimitada, que é a sociedade presente na agorá ateniense, e se autogovernando sem ser limitada por instituições criadas e ocupadas por autoridades não eleitas.
Então, essa afinidade entre populismo e democracia direta, crítica às instituições que reduzem o poder da maioria, como o judiciário independente, a mídia, as instituições supra-internacionais, como a União Europeia, ou as instituições internacionais. E, do outro lado, uma tendência autoritária, que é eliminar os que atacam e ameaçam a homogeneidade do povo, que são os inimigos da nação, são os inimigos do povo. O pensamento é dual, o pensamento é binário. Ao povo puro e à elite corrompida. Então não há espaço para compromisso. Retornando aí aos conceitos que a gente vem discutindo desde o início. Há a necessidade de eliminar a pluralidade e as dissensões dentro do povo, dentro do próprio partido da liderança populista. A oposição, mesmo dentro do mesmo espectro político, as dissensões dentro do governo são traições, são desleais ao povo. A oposição ao líder populista é desleal ao povo, são os traidores da pátria. Né? E aí então a gente compõe o que é esse conceito de populismo do Carl Smuth. Essa definição. A thing-centered ideology that considers society the ultimately separated into two homogeneous antagonistic camps, the poor people versus the corrupt elite, and which argues that politics should be an expression of the volonté générale of the people. Desculpem aí pelo sotaque carregado para falar inglês. Mas esses são os componentes que o Carl Smuth vai falar, que é o que a gente entende sobre o populismo, e atualmente essa é a definição mais amplamente utilizada pela literatura e no debate sobre populismo. E quais são as implicações do populismo, né? Aí terminando um pouco o que a gente já passou ao longo dessa discussão. Politização dos temas de fora do debate público, mobilização do potencial democrático barrado pelas instituições de controle, né? Então, trazer ao debate público que não pode ser debatido, que é mobilizar, como o Laclau propõe, mobilizar a partir de identidades coletivas. É um modelo de construir o político, como o Laclau vê, que concorre com a democracia liberal. Então, de um lado, você vai ter uma politização maior da política. Só que aí os temas são diversos, né? Você pode politizar desde o controle do Banco Central e refutar a autonomia do Banco Central, a abolição da pena de morte ou a proibição da união civil homoafetiva, né? Todos os temas podem ser recuperados pela mobilização populista, seja temas mais palatáveis à direita, seja temas mais palatáveis à esquerda. E aí a gente pode pensar então, e isso a gente vai fazer ao longo das próximas aulas, qual é a lógica da oferta e da demanda para o populismo. O que explica a ampliação de plataformas populistas e o que explica as pessoas e os indivíduos adotando e votando e optando e expressando sua preferência por plataformas populistas, né? Isso eu acho que é importante para a gente pensar aí e deixar como questão de fundo para as próximas discussões. E o populismo nos dias atuais, como a gente já falou, né? Na América do Norte você tem dois grandes movimentos, né? Você tem uma parte, o movimento espontâneo contra o establishment, que está na direita do Tea Party conservador, contra o big business, né? Contra as grandes empresas, as grandes corporações, o deep state em Washington, né? A burocracia, né? Muito parecido com o argumento neoliberal da década de 90 na América Latina. E do outro lado, o Occupy Wall Street, né? Nós, os 99% contra o 1% que se beneficia da agenda da globalização, mas aí dois movimentos que são mais espontâneos, organizados aí de maneira pouco centralizada, e com consequências importantes para a política, sobretudo o Tea Party, que aí vai ter bastante reflexo na ocupação de cargos em diversas esferas de poder nos Estados Unidos. Por outro lado, duas lideranças que tentam se colocar como as figuras que representam esses movimentos espontâneos. De um lado, o Occupy Wall Street, o Bernie Sanders, a gente poderia pensar um sanderismo, né? Coloco um ponto de interrogação aqui, não é um termo tão utilizado, que o Bernie Sanders nunca conseguiu se viabilizar como o candidato democrático, o candidato do Partido Democrata, não democrático, o candidato democrata.
E ao mesmo tempo o trumpismo, né? O Trump consegue ser o principal representante político do Tea Party. E aí a gente pode até discutir o quanto que esses dois líderes políticos americanos, eles são populistas dentro da definição proposta pelo Carlos Moody. Na América Latina, nós tivemos 3 grandes gerações de populismo, né? Um populismo marcado da industrialização por substituição de importação, da mobilização das classes trabalhadoras, Perón, a principal figura. O populismo do neoliberalismo, Fujimori, a principal figura, que se contrapunha ao establishment da industrialização por substituição de importação também. E a terceira onda populista é o populismo de esquerda bolivariano, com a principal figura Hugo Chávez. A gente pode pensar o chavismo na Venezuela, o Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, o López Obrador no México, mas o López Obrador também entra nessa outra potencial onda que talvez comece a existir na América Latina, que se refletiria ali na figura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro como um populismo de direita, nacionalista, né? Que não está vinculado e se contrapõe de maneira bastante aguda ao projeto bolivariano. E aí fica a pergunta aí para a gente discutir na reunião sincrônica. Seria o bolsonarismo e o lulismo no Brasil movimentos populistas? Seria o bolsonarismo populista e o lulismo não? Seria o lulismo populista e o bolsonarismo não? Por quais razões? Pensando sempre dentro dessa proposição definicional do Moody. E na Europa nós temos ali, a partir dos anos 80, o surgimento de diversos movimentos populistas. A principal figura são os Le Pen na França, né? O Jean-Marie Le Pen, depois a Marine Le Pen, né? A sua sucessora, que é um populismo relacionado com a mobilização da classe trabalhadora contra os migrantes e contra a União Europeia. E contra a transferência do poder político do Estado para a União Europeia, que reduz o policy space, que reduz a capacidade de tomada de decisão dos governos eleitos, né? Os governos eleitos, na verdade, têm muitos temas que eles estão fora da sua alçada e muitas vezes por isso não são debatidos. Ou mesmo porque há consensos, e aí o Carlos Moody demonstra ali como a questão migratória foi fruto, pelo menos no exemplo do alemão, foi fruto, o debate sobre, não debate sobre a questão migratória, foi fruto de um consenso entre os grandes partidos tradicionais alemães, que falaram, não, isso daqui é uma causa que divide nossos eleitorados, então não vamos debater isso. Então, efetivamente, é uma teoria da conspiração que tem conspiração por trás. E aí hoje na Europa você tem 2 grandes eixos de populismo, sobretudo no norte. Um populismo de direita, conservador, nacionalista. O Brexit do Farage no Reino Unido, do Le Pen e Aurora Dourada, por exemplo, na Grécia. O Viktor Orbán na Polônia. O Putin, que algumas vezes é visto como um populista, não só um autocrata, né? Movimentos populistas na Alemanha, na Escandinávia, na Escócia. Do outro lado, um populismo de esquerda, o Podemos na Espanha, o Syriza na Grécia, né, que se organizam como críticas também à União Europeia, mas ao capitalismo neoliberal, da globalização neoliberal. E a gente pode pensar, então, não só da organização geográfica, como na organização política, né? O populismo de esquerda, que a gente já falou bastante, o populismo de direita conservadora e o populismo neoliberal, né? A gente já falou várias vezes sobre esses 3 temas. Sempre pensando que o populismo é uma ideologia rasa, é uma ideologia sem grande conteúdo, que ela estabelece a dicotomia povo-elite, mas ela precisa de um complemento, de uma ideologia hospedeira que vai falar, olha, quem é o povo, quem é a elite, quais são os motivos do povo, quais são os motivos da elite para corromper e para bloquear a realização dos interesses do povo, e quais são os interesses do povo. E quais são os sinais importantes, terminando a nossa discussão, dessa crise da democracia? O Adam Przeworski, no livro Crise da Democracia, vai falar que os sinais dessa crise eles se apresentam em 3 formas.
Primeira forma, a redução do papel dos partidos tradicionais. Um degelo dos sistemas partidários, sobretudo da Europa. Menos importante no Cone Sul, na América do Sul, no Cone Sul mesmo, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, pensando no Chile também, e nos Estados Unidos, no qual os Estados Unidos, os dois partidos tradicionais eles conseguem se manter, ainda que a gente pode pensar que os republicanos conseguiram, os populistas conseguiram se inserir nos republicanos e tomar o partido por dentro e não derrubar o partido por fora, né? Mas na Argentina você ainda tem a manutenção do peronismo, você ainda tem a manutenção das grandes partidos do Uruguai, dos grandes partidos do Chile. No Brasil, você não tem grandes partidos que são relevantes, né? Você tem uma fragmentação intensa, então a grande vitória do partido do Bolsonaro, do PSL, foi de 10% das cadeiras no parlamento, não chega aos 20%, mas também é o maior partido na Câmara dos Deputados, que mostra também um nível de fragmentação política, mas é outra discussão para a gente fazer sobre a crise democrática no Brasil, né? Elementos que estão além da dimensão do populismo, né? O concomitante, então, a derrocada dos partidos tradicionais, a redução do papel dos partidos tradicionais, concomitante ao aumento do sucesso eleitoral dos partidos radicais, sobretudo de direita, que o Przeworsk vai mostrar um dado interessante, que a vitória dos partidos de direita não ocorre devido ao aumento do seu apoio no eleitorado, mas a redução da participação do eleitorado de centro. Então, o eleitorado dos partidos tradicionais deixa de votar, o eleitorado que votava nos partidos radicais continua votando, e isso faz com que aumente a proporção de votos dos partidos radicais em face ao total de votos. Você tem um grande absenteísmo, que é algo para a gente pensar sobre o fenômeno do populismo, principalmente na Europa, né? E, finalmente, uma terceira dimensão dessa crise da democracia no século XXI, que é a redução do apoio geral à democracia como melhor forma de governo, né? Descrença bastante disseminada pelo mundo, não só no Brasil, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, quanto à capacidade dos sistemas democráticos efetivamente fazerem a diferença, né? O que pode estar associado com duas ações. De um lado, o aumento da educação produziu eleitores que são mais críticos, eleitores que se posicionam e se sentem mais seguros para se posicionar sobre a política, não só reproduzindo as opiniões dos grupos sociais onde eles estão inseridos. Então, um eleitor que se julga mais capacitado para falar sobre a política, inclusive mais municiado de informações, porque você tem uma ampliação das mídias, né? A divulgação mais intensa de informações sobre políticas nas redes sociais e pelas indústrias de mídia, né? Que agora temos uma mídia no mundo contemporâneo que ela não é controlada por partidos ou pelo Estado, ela é uma mídia de mercado, então que ela precisa vender notícia, ela precisa vender audiência para, na verdade, vender espaço publicitário, e a audiência baseada no escândalo, que abre, a audiência está associada com mais escândalo, né? Que é fruto da natureza humana, que abre mais espaço para a cobertura de lideranças populistas que produzem rotineiramente escândalos. E, do outro lado, governos com policy space, com a capacidade de ação sobre a realidade mais reduzidas, né? Muitas coisas estão fora da esfera da alçada dos governos de plantão, sobretudo no campo econômico, com a globalização. Então, medidas que foram tomadas nos anos 30, 40, 50 não podem ser tomadas agora, porque você tem que lidar com o fato de que você tem uma produção internacionalizada. Então, se você tomar medidas que afugentam o capital, que protegem mais o trabalho, simplesmente os investidores vão para outro país. Então, você tem que lidar com essa redução do policy space, ou uma redução do policy space, sobretudo na Europa, decorrente dos acordos supranacionais que compõem a União Europeia. Então, boa parte das decisões estão sendo realizadas por autoridades políticas supranacionais com déficit democrático, que também acarretaria essa necessidade de maior mobilização, né? Novos temas que estão sendo postos fora do debate público são reintroduzidos no debate público pelos movimentos populistas.